Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Sérgio Xavier. Eu sou professor de eletrotécnica, é, não só de eletrotécnica, né? Também dou aula para a turma de eletrônica, dou aula de eletricidade 1, que para a turma de eletrônica tem o nome de eletricidade apenas. Eu dei duas aulas presenciais para vocês e dei uma aula à distância. Essa aula à distância foi um conteúdo que eu já dei em uma aula presencial, mas eu quis dar porque, como a gente tá tudo meio incerto, eu não sei quando eu vou ver vocês novamente, então eu tô liberando conteúdo, mesmo que eu já tenha dado, que é pra vocês estudarem. Esse conteúdo aqui é novo. É, não sei se vocês lembram, mas caso não acontecesse a quarentena, a próxima aula seria múltiplos e submúltiplos de 10, que seria uma revisão de matemática. Eu até pedi para vocês levarem a calculadora. Mas a aula não aconteceu e cá estamos. Eu fiz esse slide. Tá sendo novidade para mim isso, trabalhar dessa forma, editando vídeo, fazendo slide. E acho que está sendo também novidade para vocês. Acho que nem todos estão acostumados com videoaula. E acho que também é um pouco desconfortável, né? Está sendo desconfortável para mim também, mas nesse momento é o que a gente pode fazer. Eu como professor e vocês como aluno. Então, vamos tentar fazer desse momento de videoaula o mais proveitoso possível. Aí eu peço que vocês assistam e caso tenham dúvidas, falem comigo. Não levem dúvidas para, quer dizer, não levem dúvidas para casa no meio da quarentena difícil, mas não acumulem dúvidas. Não deixem as dúvidas se acumularem e qualquer coisa podem falar comigo no WhatsApp. Eu vou deixar uma lista de exercício. É, então me procurem. A lista está resolvida, mas ainda assim me procurem se tiverem dúvidas. Podem falar pelo WhatsApp, eu demoro a responder. E eu não sei como é que é a facilidade de vocês para assistirem ou fazerem lives, mas se vocês quiserem a gente pode marcar uma também, gravar e mandar para o restante da turma. Ou devagarzinho a gente vai tentando também tirar dúvidas de todo mundo. E é isso, pessoal. Eu estou à disposição e vamos tentar fazer desse momento, o mais proveitoso possível, tanto para mim quanto para vocês. Beleza, pessoal. Eu vou dar início à aula e qualquer dúvida me procurem, tá bom? Vamos lá. Múltiplos e submúltiplos de 10. Que bagaça é essa? Para que serve? Quando uma grandeza física é muito maior ou muito menor que a unidade, é comum a gente utilizar os múltiplos e submúltiplos do sistema internacional. O sistema internacional tem essa sigla, SI. Então sempre que aparecer SI, está falando do sistema internacional, tá bom? Cada múltiplo e submúltiplo do sistema internacional tem um símbolo correspondente, que deve ser escrito na frente do símbolo da unidade. Tem um exemplo aqui. Exemplo, quilo, que o símbolo é K, corresponde a 10 ao cubo, ou 10 elevado a 3, que é a mesma coisa que 1000. Sempre quando aparecer 10 elevado a 3 é a mesma coisa que 1000, e eu já vou mostrar por quê. Então não se assustem com os números, não se assustem com a matemática é nossa amiga. Assim, dizer que uma certa distância é de 120 km corresponde a dizer que essa distância é igual a 120 mil metros. Ou seja, ele fez a continha aqui mostrando a conversão, que é a continha que a gente vai aprender. Beleza? 120 km é o mesmo que 120 mil metros. Aqui ele botou, eu coloquei a tabela dos múltiplos e submúltiplos. Em cima os múltiplos, no meio a unidade fundamental, embaixo os submúltiplos. Cada múltiplo tem um valor correspondente, tá bom? Olha aqui, ó. O quilo é 10 elevado a 3, que é o mesmo que 1000. E assim por diante, tá bom? Bom, eu separei aqui a tabela, coloquei os múltiplos do lado e submúltiplos do outro lado. Agora fica mais visível. Eu confesso aqui que nem todos eu utilizei na minha vida, porque isso não é comum no dia a dia do segmento da nossa profissão. Para quem do eletrotécnico, do técnico eletrônica, eles não costumam trabalhar com tantos múltiplos e submúltiplos assim. Então, nessa página aqui, eu resumi a tabela e coloquei aqueles que serão mais comuns para o nosso dia a dia. O pessoal de eletrônica que mexe com informática vai ver bastante isso daqui, terabytes. Aí depois tem os gigabytes. O pessoal de eletrotécnica vai ver bastante isso, mega e quilo, às vezes o milho também, e dificilmente o micro.
Já o pessoal de eletrônica vai trabalhar bastante com essas grandezas aqui menores, tá bom? O pico de vez em quando, mas é mais essas daqui. Beleza, pessoal? Como essas daqui são as que mais vão aparecer pra gente, eu no curso vou dar mais ênfase a essas. Pode ser que surja um exercício de outra coisa, mas a minha ênfase maior são nessas daqui, nesses múltiplos e submúltiplos. Ok, vamos seguir. Para que serve isso? Para que serve essa bagaça? Por que trabalhar com eles? Para facilitar a leitura. Também para diminuir a probabilidade de cometer erro. Como assim, Sérgio? Vamos lá. Exemplo 1. Imagina você, eletrotécnico, precisa relatar para o seu supervisor a potência de um determinado gerador. Aí você vai lá, olha na placa, olha os dados, olha o catálogo e conclui que essa potência é igual a 1000, milhão, 20 milhões de watts. Ok, aí você tem que escrever o relatório. Aí o que é melhor você colocar no relatório? Para facilitar a leitura de quem está lendo, para evitar erro de comunicação, qual, qual, qual valor é melhor você colocar aqui? Qual a opção mais adequada? Colocar esse valor aqui que você escreveu ou colocar que a potência desse gerador é igual a 20 megawatts? Creio eu que você concorde que é a segunda opção, né? Ela tem menos zero, eu olho aqui e visualizo facilmente, tem menor probabilidade de erro. Quem olha isso, lê isso e comunica isso, precisa falar, tem menos probabilidade de errar. E quem está ouvindo também tem menos probabilidade de entender essa informação de forma errada. Bom, tem outro exemplo aqui. Imagina você, eletrotécnico, precisa relatar para o seu superior a corrente que deve fluir pela base de um determinado transistor, para que o circuito funcione como deve funcionar, como esperado. Aí você vai lá, faz seus cálculos e percebe, descobre, conclui que essa corrente tem que ser de aproximadamente igual a 0,0000002. Até cansa só de falar. Aí você tem que colocar isso no relatório. Aí qual é a melhor opção? Para você evitar erro de comunicação, erro de escrita, erro de visualização, você pode colocar nesse relatório esse valor que você encontrou, que dá até preguiça de ler, ou você pode dizer que essa corrente é de 0,2 microampere. Bom, creio eu que você concorde que a segunda opção aqui também é melhor. Aqui é um número mais fácil de ler, tem menos zero, vai gerar menos erro de comunicação. Eu posso olhar para esse número aqui, ao invés de olhar para esse. Nesse número aqui eu tenho menor probabilidade de cometer um erro de leitura. Estou visualizando, conto errado a quantidade de zero. Ou se você estiver falando esse número também, a pessoa que está ouvindo essa segunda opção, ela vai diminuir a probabilidade de gerar um erro de comunicação ali entre vocês. Beleza? Então, para isso que serve, para facilitar a nossa leitura. Ok? Como a gente deve fazer essa conversão? Tem várias formas de fazer. Eu vou ensinar uma que eu acho mais fácil, mas também estou passando material para vocês que ensina outro método, outra tabela. E em todo livro de matemática você encontra um jeito de fazer essa conversão aí, tá bom? Mas vamos lá. Conversão de unidade. Primeiro, faça a tabela da ordem do múltiplo para o submúltiplo. Beleza? Até giga, mega, quilo. Os múltiplos, unidade fundamental, submúltiplo, milha, micro, nano e pico. Com essas que a gente vai dar mais ênfase aqui no curso. Ok? Depois, na parte inferior da tabela, faça setas de uma coluna para a outra, da ordem do submúltiplo para o múltiplo, ou seja, da direita para a esquerda, passando em cada casinha, ou seja, uma casinha saiu do micro, foi para o nano, do nano para o do pico para o nano, do nano para o micro, do micro para o milli, para a unidade fundamental e depois seguiu. Depois, continua. Na parte superior da tabela, faça setas de uma coluna para a outra, da ordem do múltiplo para o submúltiplo, ou seja, da esquerda para a direita. Esquerda para a direita, passando por cada casinha, até para o giga, giga para o mega, mega para o quilo e assim por diante. Fatores de multiplicação, para a gente terminar a tabela. Abaixo das setas inferiores, escreva a divisão de 10 ao cubo, que a gente já sabe que é o mesmo que 1000. Vamos lá colocar esse número. Ok. O que está acontecendo aqui? Quando eu saio da esquerda
da direita, saio da direita para a esquerda, eu divido por 1000. Passo de pico para nano, passo de pico para nano, divido por 1000. De nano para micro, divido por 1000. De micro para milho, divido por 1000. E assim por diante. Depois, acima das setas superiores da tabela, escreva o símbolo de divisão de 10 ao cubo, que é o mesmo que 1000, tá? Ou seja, como é que eu leio isso? Quando eu saio da esquerda para a direita, eu multiplico por 1000. Saio de TE para giga, multiplico por 1000. De giga para mega, multiplico por 1000. De mega para quilo, multiplico por 1000. De quilo para unidade central, multiplico por 1000, que foi o exercício que a gente fez lá no começo. Que ele tinha 120 quilômetros e que foi passar para metro. Simplesmente dividir o valor por 1000. Ok? Esse slide vai ficar com vocês, tá bom? Vamos lá. A tabela está completa agora. Não sei se vocês perceberam, mas eu já falei diversas vezes, mas sempre que aparece 10 ao cubo, ou 10 elevado a 3, é o mesmo que 1000. Ele faz essa continha aqui, ó, 10 elevado ao cubo é o mesmo que 10 vezes 10 vezes 10 de novo, que se você pegar a calculadora e for fazer a conta, vai perceber que dá 1000. Ok? Vamos fazer um exercício aqui. A potência fornecida de um gerador elétrico é 2 megawatts. Transforme isso em quilowatt, letra A. Ok? E segue. Eu quero transformar de megawatt para quilowatt. Vamos utilizar a tabela, que a gente já sabe como funciona. Porém, a gente está trabalhando com watt, né? Então, vamos preencher a tabela com essa unidade de medida para a gente visualizar essa transformação melhor. Pronto, transformei a tabela. Agora eu tenho nos múltiplos terawatt, gigawatt, megawatt, kilowatt, chegou na unidade central watt. Depois submúltiplo miliwatt, microwatt, nanowatt, picowatt. Ok. Bom, estamos na casa do megawatt e a gente quer ir para a casa do kilowatt. Então vamos nos concentrar somente nessas duas casinhas. Beleza, vamos nos concentrar somente nela. Estou no mega, quero ir para quilo. Simplesmente acompanho a seta que vai da esquerda para a direita e o que eu faço? Multiplico por 1000. Então eu tenho que 2 megawatts é igual a 2 vezes 10 ao cubo, que é o mesmo que 2 vezes 1000, que vai me dar 2000 kW. Ou seja, concluímos que 2 megawatts é igual a 2000 kW. Esse número não é diferente desse, é o mesmo número. Eu só estou colocando formas diferentes de ler o mesmo número, mas eu ainda prefiro esse número aqui. O objetivo desse exercício é só fazer a conversão. Mas se for para colocar no relatório, se for para relatar o valor, é melhor que esteja dessa forma, tá bom? Ou seja, da forma mais simplificada possível. A potência fornecida de um determinado gerador é de 2 megawatts. Transforme 2 megawatts em quilowatt. E essa foi a letra A. A letra B agora. Com o resultado obtido no item anterior, transforme o valor de quilowatt para miliwatt. Ok. Queremos transformar de quilowatts em miliwatts. Devemos nos concentrar nessas duas casas e também nas casas que estão entre essas. Ou seja, não é só na casa do início ao fim, mas também no caminho, que a gente vai ver aqui. Eu estou na casa do kilowatt, quero ir para o miliwatt, então tenho que me concentrar nessas duas casas e também no caminho que eu vou percorrer. Ou seja, eu saio do kilowatt, tenho que passar pela casa da unidade fundamental watt, e depois eu tenho que passar, depois meu objetivo é ir para essa casa, e depois eu vou para a casa do milho. Então o que eu faço? Sai do quilo, vai para o watt, de quilowatt para o watt multiplica por 1000. Depois de watt para miliwatt, também multiplica por 1000. O que eu tenho então? Note que para sair de quilowatt para miliwatt é preciso antes passar pela casa do watt, que é multiplicar por 1000, ou seja, que é saindo de quilowatt para watt. Beleza? Sair de quilowatt para watt, multipliquei por 1000. Em seguida, ele continua, ele não quer watt, ele quer miliwatt, é isso que ele quer. Ele só passou
pilowatt porque estava no meio do caminho, mas o objetivo dele é sair do quilowatt e chegar lá no milho. Em seguida é preciso multiplicar novamente por 1000, saindo de watt para miliwatt, que é o que ele faz. Ele não quer ficar no watt, ele quer chegar no milho, então ele anda mais uma casa, multiplica por 1000 de novo, que é isso que ele faz aqui, ó. Sai do quilowatt, vai para o watt, multiplica por 1000, depois sai do watt, quer ir para o miliwatt, que é onde ele quer chegar, multiplica por 1000 de novo. Se ele quisesse ir mais adiante, ia continuar multiplicando por 1000 até chegar no objetivo dele. Então beleza, é isso que ele fez. Quilowatt, multiplicou por 1000, depois multiplicou por 1000 de novo, que é igual a esse valor enorme aqui. 1000, milhão, bilhão, 2 bilhões de miliwatts. Ok. Com isso ele conclui que esse valor em quilowatt é igual a esse valor em miliwatt. Ou seja, é o mesmo número, só que eu estou lendo ele de forma diferente. Beleza? Porém, repito, o jeito que estava lá no começo é a melhor forma do número ser apresentado. O objetivo aqui do exercício é só fazer a conversão. A gente está vendo como se faz a conversão. Com o resultado obtido, item C, com o resultado obtido no item anterior, que foi o item B, transforme de milli para watt. Miliwatt para watt. Ok. Dessa vez queremos transformar de milli para watt. Miliwatt para watt. O processo é parecido com os anteriores, porém dessa vez, pela primeira vez, vamos utilizar as setas de baixo, no sentido do submúltiplo para o múltiplo, ou seja, da direita para a esquerda. E também dessa vez vamos dividir por 1000 ao invés de multiplicar. Devemos nos concentrar nessas duas casas, que já está uma do lado da outra, né? Então vamos lá. A gente está na casa do milli e quer ir para o watt. Simplesmente, ó, vamos acompanhar as setinhas de baixo e dividir por 1000. Ok? Sai do milli, vai para o watt, sai da direita para a esquerda, divide por 1000. Então eu tenho que esse número grande demais, esse número esquisito, é igual ao mesmo número dividido por 1000, que na verdade vai dar 2 milhões de watts. A gente conclui que esse número 2 bilhões de... é bilhão mesmo? Mil, bilhão. 2 bilhões de miliwatts é igual a 2 milhões de watts. Ok. E acabou o exercício, o exemplo. Unidade de medida de eletricidade. Bom, a gente tem aqui a tabela, que a gente já sabe como usar, e a gente pode preencher essa tabela com diversas unidades. Eu coloquei aqui o volt, beleza? Teravolt, gigavolt, megavolt, kilovolt, volt, milivolt, microvolt, nanovolt, picovolt. Lembrando, da esquerda para a direita multiplica, da direita para a esquerda divide. Depois, ampere, mesma coisa, só que ao invés de volt está ampere. Depois, ohms, que é a unidade de medida da resistência, só que agora, ao invés de ampere, está em ohms. E por último, a potência elétrica, que foi o exercício que a gente fez. E depois, o que a gente tem? O fim. Bom, isso é tudo. Eu espero que tenham gostado. Peço desculpa também, minha primeira videoaula é complicado gravar. Demorei um tempão para achar um aplicativo que fizesse isso. E ainda tem que editar os slides. E é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, estou à disposição e vai ter uma listinha de exercício com resposta, tá bom? E por hoje é só.